relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos protegerá o seu povo. Eles engolirão os inimigos e pisarão nas pedras, atiradas com as fundas. Também beberão sangue deles, como se fosse vinho. Eles se encherão como as bacias de sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. Naquele dia, o Senhor seu Deus os salvará como um rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura, o trigo fará florescer os jovens e o vinho as moças. Que texto maravilhoso, meus irmãos. Que texto maravilhoso. Que de fato ele seja maravilhoso para você aqui nessa noite. Vamos orar, pedindo a graça do Senhor, a compreensão, o entendimento, o aprofundamento dessas verdades. Senhor, muito obrigado por nos trazer aqui mais uma vez. Muito obrigado pelas canções, pelas orações, pelo privilégio de ler a tua palavra. Ó Deus, sê conosco agora mais uma vez. Sê propício, Deus. Traz-nos entendimento acerca das verdades aqui da tua palavra. Que em uma só palavra, a redenção, Deus, se manifesta de forma tão gloriosa, sempre se manifestou. Sempre disse o que fez, o que faz e o que sempre fará por aquilo que tu se comprometeu a fazer. Deus, estão aqui diante de ti homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, cada um com suas dificuldades, cada um com suas alegrias, cada um com suas tristezas, cada um com seu prazer, cada um com seu desprazer, cada um com suas expectativas sendo vividas alegremente, outros frustrados por não tê-las diante dos seus olhos. Diante de tudo isso, Senhor, que a tua redenção se faça real hoje, para aqueles que estão vivendo um momento de alegria, de gozo e prazer nesse mundo, da mesma maneira que aqueles que não estão assim. Que ambos possam buscar a sua alegria, a sua permanente alegria, na compreensão da obra que tu já fizeste. Tu és o nosso Redentor, Deus. Não nos deixe esquecer isso. E essa noite, com privilégio, Deus, tu nos faz lembrar mais uma vez. Sê conosco, Deus, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no texto passado, Zacarias 9, de 1 a 8, a gente falou sobre o Deus Todo-Poderoso que trouxe a sua justiça. Entretanto, esse texto que vem agora mostra para a gente que o Senhor não é um só Deus para nos libertar, para fazer justiça por nós. Ele é um Deus para nos restaurar. Ele é um Deus que sempre quis um relacionamento mais próximo conosco. Mas por causa do pecado, da nossa depravação, nós nos afastamos dele. Mas um dos grandes desejos dele, e ele fez essa promessa, não é? É que um dia nós estaremos com ele para sempre, em comunhão perfeita. E aqui é um texto, meus irmãos, que corrobora para isso. A palavra redenção, ela não aparece aqui, mas está explícita aqui. Então, só para questão didática, eu quero só lembrar os irmãos o que é que significa redenção, para quando eu começar a expor aqui o texto, você realmente se perceber como redenção é algo profundo, é algo amplo, e é algo que já aconteceu. Então, segura aí. Na Bíblia, meus irmãos, redenção é a obra pela qual Deus resgata pecadores da escravidão do pecado para restaurá-los à comunhão com Ele. A redenção implica dizer que Deus nos perdoa e quer comunhão com a gente. Não é? Nos perdoa para que a gente peque de novo e Ele sempre esteja à disposição para nos perdoar. Não é só isso. É manter uma relação. No Antigo Testamento, a ideia estava associada, meus irmãos, à ação de um remidor que libertava uma família da escravidão ou da miséria.
No Novo Testamento, isso é estabelecido em Cristo. E nós vamos perceber isso na profecia aqui. Que na Bíblia, eu me lembro aqui de Esté, ela foi remida, né, por Boaz. Ela foi remida por ele. Todos eles prefigurando, apontando para um remidor perfeito. Boaz não foi. E tantos outros que o Antigo Testamento mostra. Era uma prática comum, remir alguém. Pagar a dívida de alguém, assumir a injustiça de alguém para si. Aqui no nosso texto, um texto que está bem distante de nós, 2.500 anos mais ou menos, no Antigo Testamento, Deus já dizia que viria um remidor perfeito. E aqui, de forma clara, ele mostra esse redentor. Portanto, meus irmãos, a redenção não é apenas uma libertação, como eu havia dito. É libertação acompanhada de restauração, reconciliação e esperança. Por que que isso é primordial para nós aqui hoje, principalmente hoje? Porque a gente vive num mundo, meus irmãos, marcado por promessas de vida boa, na economia, na política. Nós estamos num ano muito tenebroso, né, de política. Então, daqui a pouco a gente vai ouvir massivamente muitos prometendo uma estabilidade, uma segurança. Não há problema nenhum em prometer isso. O problema é eu e você, como cristãos, acreditar que nós podemos ser remidos por qualquer governo humano. Jamais, nenhum governo humano vai ter o poder de salvar, de restaurar e governar com perfeição. Nenhum. Pode nos dar uma proporção de vida melhor, mas esse melhor nem se equipara à perfeição que esse remidor, esse redentor, que a Bíblia aqui vai trazer para a gente novamente, que você já sabe, que é Jesus, vai nos trazer. E é interessante que o contexto que essa profecia está sendo lançada é um contexto onde o povo de Deus está passando por dificuldades. Não tem um governo, não é? Ele sai exilado, ele não tem uma liderança, ele não tem uma economia, ele não tem uma política para si. E quando eles escutam o que eles vão escutar aqui agora, nós vamos escutar, ler agora, eles pensam exatamente como muitos cristãos hoje, que acham que a solução para as nossas vidas está no governo A, governo B. Quando na verdade não. Eles aqui, repito, como muitos, estão achando que se fulano ganhar, pronto, o Brasil vai ser uma Suíça. Se o outro ganhar, aí alguns vão dizer, vai ser a Venezuela. Um ou outro, nenhum é perfeito. Se virar a Venezuela, essa promessa aqui não deixa de se cumprir. Se virar uma Suíça, nem se compara com o que esse governo aqui falado, esse redentor aqui falado, que já veio, promete. Então, por que a gente precisa lembrar dessas coisas tão óbvias? Para que a gente não coloque as nossas expectativas aqui. Aqui agora. A maioria de vocês, e eu me incluo, nós todos, a maior parte das nossas frustrações, dos nossos desânimos, que nos impedem de falar daquilo que Cristo fez por nós, que Cristo é nosso Redentor, é porque nós colocamos a nossa confiança, a nossa estabilidade nas coisas que nós estamos vendo ou naquilo que a gente precisa ver. Enquanto a Bíblia nos chama a entender que nós vamos ter momentos bons e maravilhosos aqui, mas estabilidade por completo jamais, porque esse é um mundo caído. E a Bíblia nos diz lá em Hebreus que o justo vive por fé e não por vista. Fé em quê? Em algo subjetivo? Não. Em algo objetivo. Numa pessoa, em que uma pessoa prometeu. E essa pessoa está aqui, mais uma vez. Como é que eu vou dividir o texto aqui, meus irmãos? Em 3 aspectos aqui desse Redentor. Ele é rei, ele é cumpridor da aliança, ele é salvador. Está aí, ó. Rei da redenção, aliança da redenção e a salvação da redenção. E como é que Deus realiza isso? Está aí, ó. A resposta começa logo aqui no nosso primeiro ponto. Não é com estratégia política,
nem com a reforma militar ou econômica. Começa com uma pessoa. Antes de falar de libertação, de restauração, de vitória, de qualquer coisa, Deus apresenta o Redentor. Por isso, meus irmãos, Zacarias dirige os nossos olhos agora para o centro de toda a história da salvação. O centro da história da salvação não é o meu bem-estar, o seu bem-estar. Não é o mundo funcionar como a gente imagina que seria o melhor. Não é o meu desejo, o seu desejo, o meu projeto, o seu projeto, não. Tudo se fundamenta nesse aqui que ele vai começar a apresentar. Vamos ler o verso 9, verso 10 de novo. Olha que impressionante isso aqui. Preste atenção, esse povo aqui, a época aqui exatamente, há mais ou menos 3, 4 anos, que eles saíram dos 70 anos preso, cabisbaixo, não é mais reconhecido como o povo de Deus, o povo de Israel, daquele Deus tão famoso e tão temido. Não. Agora é um povo que está querendo se firmar novamente. Está querendo reconstruir o seu templo. Muitas dificuldades. Estão passando por dificuldades tremendas. Mas aí o texto começa dizendo, ó, alegre-se muito, ó filhas de Sião. Exultem, ó filhas de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Olha aí, irmãos. A primeira cena da profecia é marcada por alegria, esperança e nada extraordinário. Nada pomposo. Ele diz como é que esse rei, esse redentor, quem ele é e como ele vai se manifestar. Quem ele é? Aí ele diz, justo, salvador, humilde, pacificador, paz, né? E universal em todo o seu governo. Aí perceba, como eu já venho dizendo desde o começo da exposição, nessa profecia de Zacarias. As profecias de Zacarias, elas apontam para o futuro. Elas não se cumprem somente na história do Antigo Testamento. Essa profecia em si, pelo texto lá de Mateus, capítulo 24, se não me engano, vai dizer que isso que está sendo dito aqui é de Jesus. Então, essa profecia aqui, ela só tem uma manifestação na história, uma realização na história. Ela não tem uma dupla, tripla, como algumas outras que eu mostrei no sermão passado. Essa aqui se cumpriu quando? Quando Jesus veio a primeira vez. E ponto. Agora presta atenção. Está falando para um povo, meus irmãos, que está passando a maior dificuldade. E Deus olha para esse povo e não é como muitos de nós, ou muitos pastores, que têm vou chamar de falsa piedade. Porque a verdadeira piedade é dizer o que aquela pessoa precisa ouvir, o que ela necessita ouvir, não o que ela quer ouvir. Eles precisavam de muitas coisas aqui, mas a principal era entender quem é que estava com o controle da história e a quem eles deveriam colocar suas expectativas de governo, de estabilidade, de segurança, de riqueza, de poder, seja o que for, de segurança, não em homens. E olha que interessante, esse povo já tinha fracassado em muitas coisas. E o Senhor olha para eles, vê o contexto deles e diz, vocês precisam ouvir isso aqui. Algo que vai acontecer no futuro. Olha que interessante isso aqui também, irmãos. A gente se preocupa muito com as aflições que a gente passa, com as lutas que a gente passa. Mas isso nunca foi preocupação para o Senhor. Porque o Senhor sabe que todo começo tem um fim. Agora, a promessa dele é eterna. O que é que esse povo queria quando ouvia isso? Repito, queria um governo, queria um rei. Quando o Senhor começa a falar isso, eles estão pensando no rei humano. Mas não é, irmãos. Simplesmente por essas categorias aqui, que eu acabei de mencionar, 5 delas. Justo, salvador, humilde, pacificador e governo universal. Mas antes que eu aponte cada uma delas, que identifica
única e exclusivamente a pessoa de Cristo e nenhum outro. É interessante notar que o texto começa com alegra-te e exulta. O Senhor, e aqui as duas palavras, alegra-te e exulta, as duas, são ordens. São ordens. Deus não está pedindo, Deus está mandando. Parece coisa de doido, né? O pessoal passando dificuldade ali, tentando se firmar, e Deus está dizendo, ó, se alegre muito. Não só se alegre, grite de alegria. O exultar aí é gritar, grite de alegria. Pelo quê? Talvez a pergunta mais racional que alguém poderia fazer no lugar deles, eu faria, Senhor, eu vou me alegrar muito e eu vou gritar de alegria pelo quê? Olha o que a gente está passando. Já faz 3 anos que a gente voltou do cativeiro, a gente não tem um tempo para te adorar, a gente não tem uma situação econômica boa, a gente não tem um governo sobre nós, a gente ainda não é reconhecido como teu povo. Pelo que a gente tem que se alegrar? Olha, irmãos, Deus cobra eles por algo que ainda vai acontecer. E Deus pede para que eles se alegrem. Isso não é hipocrisia, isso não é loucura. É Deus dizendo, meus irmãos, que quando Ele diz uma coisa, a gente tem que fazer, porque o final nós vamos ser beneficiados. Se você prestou atenção na leitura, lá para o final Ele vai dizer, eu vou restaurar, eu vou dar tudo em dobro. Aí lembra de Romanos? Encaixa aqui, ó. A minha vontade é boa, é perfeita e é agradável. Então, antes de tê-la, exerça a confiança em mim. Se alegre antes de ver. Se alegre, celebre, grite de alegria antes de ver. O que é que Deus sempre quis de nós, meus irmãos? Confiança. E por que Ele pede isso? Porque Ele vai se dar perfeitamente para pessoas imperfeitas. E aí, meus irmãos, vamos ver essas características. Ó. Observe aí. Justo. Eis que o teu rei virá a ti justo. Todos os reis de Israel falharam. Uns mais, outros menos, mas todos falharam. Mas esse aqui não. Ele é justo. Ele vai julgar com perfeição, com integridade. Isaías deixou isso muito claro no capítulo 32 e verso 1. Eis que um rei reinará com justiça, e em retidão governarão príncipes. Esse aqui, o nosso Deus. Então, Cristo, meus irmãos, diferente de qualquer governo humano, ele não tem a justiça. Ele é a própria justiça. Por ele ser a essência da justiça, o fundamento da justiça, a justiça em si não tem variação. Não se pode perder, não se pode agregar, é perfeita. O homem não. O homem, por horas, ele faz justiça, se corrompe e deixa de fazer justiça. Esse rei aqui prometido, definitivamente Deus está dizendo, olha, é incomparável. Ele é justo. E está aí, Isaías declarando isso e tantos outros profetas acerca de Jesus. Meus irmãos, nós aqui, na Nova Aliança, temos muito mais informação, meus irmãos, para ser grato a Deus e para ser maduro nessa verdade acerca da redenção do Senhor. Eles aqui estão ouvindo acerca de um rei que ainda viria. Um rei justo, perfeito, que ainda viria. Nós sabemos que ele já veio, meus irmãos. Que ele já veio. E ele vai, não para só nesse sentido, e diz que esse rei não é só justo, é salvador. Nenhum rei de Israel, nenhum rei fora do povo de Deus foi salvador. Foi salvador de um tempo, de um momento, entre uma guerra e outra. Mas salvar o homem do próprio Deus, porque o pecado, aquele que vive na prática do pecado, aquele que não reconhece o Senhor Deus como seu Senhor e Salvador, meus irmãos, lá em Tiago deixa bem claro que é inimigo. Precisa ser salvo. Quem, meus irmãos, vencerá uma guerra, uma luta contra Deus? Não se usa nem isso. Não tem como ter guerra com Deus, porque não existe guerra com alguém que é poderoso, infinitamente poderoso. Não existe.
Não existe. Aí ele diz, ó, justo e salvador. A ideia de salvador aí, meus irmãos, tem a implicação de vindicador. O que é vindicador? É alguém que tomou a injustiça dos outros e não se tornou injusto. Então, toda a nossa injustiça foi vindicada por ele. E só ele podia fazer isso. Salvador, ele é vindicador. Nenhum governo pode fazer isso. Nenhum governo humano. Então, não coloque as suas expectativas. Eles não deveriam colocar, muito menos nós. Iremos nos frustrar. Podemos ter dias melhores aqui. Mas aqui, quem já tem 30 anos, já dá para ter uma noção. Nesses 30 anos de vida, que já passou por coisa legal, por coisa ruim, por coisa pior. É o ciclo da vida, é o sofrimento. A gente nunca vai chegar a um estágio de perfeição aqui. Porque nenhum governo humano é justo e salvador. Nenhum. Às vezes nós olhamos para países de primeiro mundo, as pessoas elogiam muito, né? E muitos brasileiros vão lá para os Estados Unidos, porque lá diz que tem qualidade de vida, e tem mesmo. Outros vão para a Europa, Suíça, Suécia, Dinamarca, né? Diz que são países que as pessoas vivem muito bem, mas vai para lá, vai ter problema. Vai para lá, vai ter injustiça. Vai para lá. Nem sempre vai ter salvação para as dores, para as mazelas. O mundo é caído, ele por completo. Agora, existem lugares melhores e outros nem tanto. Então, não ache você, brasileiro, que a nossa segurança, a nossa estabilidade está em governo humano. Se não esteve no passado, tão distante de nós, se não esteve no passado, tão próximo de nós, não estará hoje nem amanhã. O único que estará é esse aqui, que o Senhor está dizendo, se alegre. Então, se alguém perguntasse para você hoje, independente de como está a sua vida, você tem motivo para se alegrar? Você tem motivo para exultar? Se você é cristão, a sua resposta deveria ser, sim, eu tenho. Eu tenho. Por quê? Porque eu tenho um Salvador. Eu tenho um Salvador que é justo. Ele é o meu Redentor. Ele é só isso? Não. Mateus 1:21 diz, ele lhe dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Mas ele não para aí. Então, só para os irmãos refletir, o maior problema da humanidade nunca foi social, econômico, mas é espiritual. Precisam de salvação. E Atos 4:12 diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Fora desse rei, que é Cristo Jesus, não há salvação. Não há motivo verdadeiro de alegria, de júbilo. Não é? Eu não estou dizendo para você fazer isso aqui, não, mas só para você perceber a profundidade da verdade que nós temos, se você se considera cristão. Se você olhar para o homem mais rico do mundo, parece que já é o do foguete lá, né? Parece que vai ser o primeiro trilionário aí. Se perguntar para ele se ele tem motivo de se alegrar e jubilar, ele vai dizer que tem. Mas eu e você poderia dizer para ele, essa sua alegria, esse seu júbilo aí, acaba aqui. Eu não tenho nem um milésimo da riqueza que você tem. Mas a minha alegria e o meu júbilo, não termina aqui, porque não tem começo, não tem fim. Porque a minha alegria e o meu júbilo não está atrelado a coisas passageiras. Está atrelado a uma pessoa, Deus, que é eterno. Não tem começo, não tem fim. E que um dia, na história da humanidade, ele se fez homem. E quando ele chegou aqui nesse mundo, ele chegou de forma humilde, despretensiosa. E eu acredito, meus irmãos, que a forma como Deus apareceu no mundo foi para que nós não se entretêssemos com as polpas, as alegrias mundanas, mas sempre nele uma pessoa.
Por isso o texto diz humilde. Humilde e montado em um jumento. Não é que o jumento não valesse nada. O grande erro nosso aqui, de muitos, é olhar para o texto bíblico e já interpretá-lo à luz do presente. Não é? Jumento, no Brasil, é sempre associado à pobreza, à escassez. Não é? Eu me lembro quando eu era menino, que eu ia para o interior do meu pai, Jejoca. Quase todo mundo na porta tinha um jumento. Aí quem tinha um cavalo era visto como gente rica. Quem tinha um jumento era gente pobre. Era gente pobre. Né? Aí depois o jumento passou a ser uma categoria de pessoas que não tem muita inteligência, né? Mas nada a ver com o pobre do jumento, né? Ele é até inteligente, o jumento. Mas aqui no tempo de Jesus, nesse tempo aqui e no tempo de Jesus, o jumento tinha o seu valor. O contraste entre o jumento e o cavalo. Quando o texto diz que Jesus, lá em Mateus, que comprova o cumprimento dessa profecia aqui, que Jesus está chegando no jumento, não é dizer que Jesus era pobre, embora que ele fosse. A ênfase não era nisso. Era contrapor que normalmente um governo poderoso, uma autoridade poderosa, ela vinha com cavalos, comitivas. Isso passava uma ideia de poder, de autoridade, entendeu? As pessoas olhavam para todo esse movimento e para aquelas indumentárias que todos eles vestiam, os poderosos, e aquilo corroborava para que é um homem poderoso. Quando via aquela caravana chegando, é um homem poderoso. Quando Cristo resolve chegar de jumento, e a palavra humilde aqui é a ideia de que Deus está dizendo assim, ó, eu não preciso de nada disso. Eu sou o Rei da Glória. Eu quero que vocês me reconheçam quem eu sou. Não pelo que os olhos de vocês podem medir, mas pelo que eu falo, pelo que eu digo que eu sou. Entendeu? Porque muitos de nós aqui louvamos um Jesus que a gente não viu. E a gente está tão acostumado a valorizar essas coisas externas, e não se engane não. Talvez nós aqui, se fôssemos transportados no período do primeiro século, e vendo Jesus entrar no jumentinho, talvez todos nós aqui desvalorizassem como Jesus foi desvalorizado. Não porque o jumento não valia nada, porque a gente estaria dentro de um contexto que pessoas de autoridade, pessoas de poder, pessoas ricas e poderosas não chegariam desse jeito. E quando o texto diz que Jesus chegou humildemente, é porque o Senhor nunca quis que a gente olhasse para essas coisas que o mundo considera, né, reflexo de alguém poderoso. Era simplesmente pelo que ele é. Por isso que nós vemos na Bíblia aquelas expressões, eu sou, eu sou. Por isso que quando Jesus, em certo momento da sua caminhada, ele chegou para os apóstolos e disse assim, o que é que o povo diz que eu sou? Ah, é um profeta. As pessoas não conseguiam ver Jesus como autoridade, como governo, como um homem justo, como um salvador. No máximo que dava para ele era que ele era um poderoso porque curava e expulsava demônio. Aí Jesus faz a pergunta que todo crente deveria responder como Pedro. Pedro, quando vai responder a pergunta, porque Deus se vira para ele e diz, se vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? É qual a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus diz, não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o próprio Deus. Quem é que ele estava vendo ali? O Jesus humilde. O Jesus simples. Nas suas vestes, no seu andar. Mas que de fato ali estava diante dele, esse aqui, esse rei. Justo, salvador e humilde. E ele mesmo diz, ó, em Mateus 11, 29, o próprio Jesus, ó, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A humildade, meus irmãos, nos aproxima de Deus. E aí vem a quarta percepção, ele diz, Rei da paz, ou seja, o Senhor declara, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, não precisa mais disso. Eu vou guerrear por vocês, eu vou trazer paz. Isaías 9,6 diz assim, ó, porque o menino nos nasceu e o seu nome será, aí diz várias coisas e diz, príncipe da paz.
Quando o texto diz isso aqui, ó, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. É o seu povo. Diz assim, ó, você não precisa. A força militar que vocês precisam sou eu. Às vezes isso aqui já está apontando. Se não ficou claro, já está ficando mais ainda. Para o grande dia quando Jesus vier. E repito e reitero. O mundo não vai acabar com o país se matando. Bom, pode inventar bomba nuclear, pode fazer o que quiser. Não vai acabar com a glória do Senhor quando ele vier. Quando ele tocar a sua trombeta e vier, já era. Partiu redenção e quem não confessou Cristo como Senhor, partiu o inferno. Quinto dos infernos, sei lá o que for. Não vai ser legal. Porque se Deus tão humilhado, agora ele não vem mais assim. Ele vem com toda a sua glória. É por isso que ele não quis pegar a glória humana, porque não se compara. Deixa eu vir. Quando eu vim agora, vocês vão saber o que é glória, o que é poder, entendeu? O que é, como posso dizer assim, ostentação. Imagina aí como será Mateus lá, né? Trocar a trombeta, o trovão, e aí ele virá pelas nuvens em glória. Meus irmãos, pensa aí como será esse dia. Ele vai chegar. Até lá, o mundo vai buscar, por meio de todos os governos, a paz, a todo e qualquer custo. Mas nunca esqueça, a paz que o mundo busca, ela sempre está baseada na injustiça, por interesse próprio. Não há perfeição. É paz de momento, é paz circunstancial. Depois estoura de novo. Não é à toa que teve a Primeira e a Segunda Guerra e vai ter, está tendo e vai ter mais. Não é pessimismo, é realidade. Isso vai acontecer. E aí, ele diz que ele vai governar tudo, universalmente. Seu domínio, e ele, quando eles escutam isso aqui, eles entendem. Estão mapeando. O conhecimento deles geográfico, eles entendem. Ele está dizendo que vai ser um governo geral. Quando ele diz isso aqui, ó, seu domínio se estenderá de mar a mar. Então, vislumbre aí o mapa hoje, o mapa mundi, de mar a mar. É tudo, é o mundo todo. E desde o rio até os confins da terra. É tudo. Por isso que essa profecia não se cumpriu na história antes de Jesus chegar. Jesus é o cumprimento disso. Está lá em Mateus. A entrada triunfal dele. É isso aqui, que foi profetizado, ó, uns 500, 600 anos antes de Jesus surgir. Mas a pergunta é, como pecadores podem participar desse reino, desse rei tão justo, salvador, humilde, um governo universal? Pronto. Olha como a Bíblia é fantástica. Mais uma vez a Bíblia vai dizer aqui, ó, tudo é por causa dele. Tudo é por causa do compromisso dele. Não é porque ele viu nada em nós, não. É por causa da aliança. Olha aí o verso 11 e 13. Depois de apresentar o rei, Zacarias agora responde uma pergunta fundamental. Como é que eu vou ter o benefício de estar nesse reino, sob esse governo? A resposta vai se encontrar na aliança divina. A salvação prometida não repousa nos méritos humanos, jamais, mas na fidelidade de Deus, as promessas que ele mesmo estabeleceu. E essa promessa, meus irmãos, esses versículos destacam que essa aliança é sangue, é libertação, é esperança e é restauração. Essa aliança. Ele disse isso. Repito, como a palavra de Deus diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fez o decreto, ele fez o documento, assinou com a sua palavra, e não importa o meu pecado e o seu pecado. Ele vai dar um jeito de nos trazer, a gente se arrepender, para que a gente usufrua das promessas da aliança. O Senhor declara, quanto a ti, por causa do sangue da aliança. Sangue da aliança. Sangue derramado. Toda aliança que era feita nos holocaustos não era um animal com sangue derramado? O futuro, quem foi que veio? Quem foi que foi colocado como um sacrifício? Cristo, o Cordeiro. Então veja bem, dentro desse contexto, meus irmãos, eu posso afirmar, uma vez salvo, salvo para sempre. Quem participa dessa aliança não tem como sair, porque ele não pediu para entrar
Ele não teve poder para entrar. Quem colocou é um Deus que não mente e não bota ninguém para fora. Porque se Deus botasse alguns para fora, ele não seria tão justo, ele não seria tão perfeito, ele não seria tão bom. Por isso que ele é bom, perfeito, santo, justo. Porque se colocou, vai. Aí, como eu sempre digo aqui, nós temos aprendido. É melhor ir cantando, louvando ao Senhor. Isso quer dizer o quê? Se arrependendo, do que ir apanhando. É melhor ir cantando e louvando do que apanhando. Olha o que é que o texto diz, meus irmãos. Quanto a você, Sião, por causa do sangue, da minha aliança com você, quem é que vai fazer as coisas? Ele, ó. Tirarei os seus cativos da cova em que não havia água. Olha aí, irmãos. A redenção nasce da fidelidade de Deus ao seu pacto. Não é isso não, quando a gente celebra aqui a ceia? Isso é o meu sangue. Lá em Mateus 14, 24 diz assim: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então, meus irmãos, a nossa segurança está nesse pacto que Deus fez. Nele. Na sua fidelidade. Porque nós somos infiéis, mas ele permanece fiel. Como diz Timóteo 2,13. E ele diz, né? Tirarei. A imagem, meus irmãos, da cova e que não há água, a imagem aí é de uma cisterna seca usada como prisão. Aí representa o que é isso aí? Desespero, né? Impotência, escravidão, sofrimento, angústia, dor, escassez, né? Isso aí não é parecido, não? Quando a gente se reconhece que estava preso em nossos delitos e pecados, escravizados, não era como isso, não, uma cisterna, onde a gente achava que estava tendo prazer, mas na verdade não. A Bíblia ilustra isso com Jeremias, né? Ele fala acerca disso. Mas Deus está dizendo que ele vai libertar. E quando ele diz que vai, é porque ele vai. Isso vai acontecer. Mas o mais interessante é Deus chamar o seu povo de presos de esperança. Presos de esperança. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Presos de esperança. Ó, voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Que esperança é essa que nós somos prisioneiros, meus irmãos? É exatamente o que o Senhor está querendo curtir aqui na cabeça da gente, na deles lá e na nossa. É Ele. Ele está agindo no começo, no meio e no fim. E quando Romanos está lá dizendo que nele nós somos mais que vencedores, é porque, de fato, mesmo preso, mesmo sem esperança aqui, nós estamos presos a uma esperança ainda maior, muito maior, mais poderosa. Que esperança é essa, meus irmãos? A promessa que Deus fez. O que sustenta a nossa esperança, meus irmãos, quando as circunstâncias são difíceis? O que é? É lembrar disso aqui. É lembrar da esperança maior. Quando você estiver triste, angustiado, lembre-se disso aqui. Deus já venceu tudo isso aqui, meus irmãos. O que a gente precisa é caminhar com fé, com confiança, cantando e não murmurando. Nunca se esqueça, meus irmãos. É o mesmo caminho. É o nosso êxodo. O Egito que nós fomos tirados era dos nossos delitos e pecados, da morte espiritual. E nós estamos caminhando para a terra prometida. Até lá, meus irmãos, muitas aflições vão acontecer, como aconteceu com eles. E muitos de nós vão desobedecer. Vão afrontar Deus. Mas a aliança de Deus permanece. Deus é fiel. Isso deve alegrar muito o meu coração e o seu. Romanos 5,5 diz assim, ó, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Ou seja, o cristão pode perder muitas coisas, mas jamais deve perder sua esperança em Deus. Porque ele promete, a promessa de restauração. Ele diz, hoje mesmo, verso 12, ó. Também hoje,
anuncio hoje. Então, quando eles estavam ouvindo, hoje, lhes restituirei tudo em dobro. Então, Deus não é bom não, irmãos? É bom. Efésios 3:20 diz assim, ó: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Só pode ser, irmãos. Se Paulo diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então vai ser sempre melhor do que a nossa. Agora, isso não quer dizer que vai ser sempre a mais confortável, a sempre melhor de viver. Não. Não. Não se esqueça. Deus disse: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. No mundo vocês vão ter aflição. Não se iluda. Eu não estou chamando aqui vocês para brigar com o mundo, não. Estou dizendo assim, vamos brigar com o mundo? Não precisa. O mundo vai brigar com você. Se o mundo não está brigando com você, aí você deve se preocupar. Se onde você anda, nada do que você fala gera constrangimento para aquele seu amigo, a sua amiga, sei lá, seja quem for, um constrangimento que ele olhe para você torto, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque nós não nos guiamos aqui por este mundo. Então, uma hora ou outra, a gente vai ter que demonstrar que nós somos obreiros aprovados. E o mundo não vai gostar. Quem gosta de obreiro aprovado é Deus. O mundo não gosta de obreiro aprovado. Porque obreiro aprovado, ele vai dizer, não, isso aí não está certo. Aquela história do não é não. Não é não, não é assim não. E aí tem muito cristão que se agarra nessa teologia barata, né? Não, eu fui chamado para pregar o amor. Ei, então prega o amor direito. O amor é dizer a verdade. Não é enganar, não é mentir. É dizer a verdade. Aí não se esqueça. Quando o mundo virar as costas para você, Deus continua no mesmo lugar de sempre, fiel. Ele vai dizer, ó, segura. É assim mesmo, está no caminho certo, está no caminho certo. Afinal de contas, Jesus já disse que para salvar a porta é estreita e para continuar na salvação, ele diz, o caminho é o quê, irmãos? Apertado. Então eu não preciso aqui explicar muito o que significa porta estreita e caminho apertado. Né? Não precisa explicar muito. Não dá a ideia de que vai ser mil maravilhas, que vai ser algo que vai gerar desconforto muitas vezes. Agora pense o seguinte, em tudo que você já conquistou hoje, na sua vida, seja de nível financeiro, seja de nível intelectual, não teve custo, não? Muitas vezes foi difícil. Eu acredito que a maioria das pessoas que gostam de estudar, por ler muito, fica com dor de cabeça. Quem é professor, que tem a rotina de dar aula, preparar, corrigir. Você está fazendo uma coisa que você tem prazer de fazer, mas ao mesmo tempo é dolorido, é cansativo. Não é não? Então eu faço essa média, né? Vou passar muito tempo dando aula, em preparar sermão, estudo. Tem meses que é mais puxado, as pessoas me convidam para pregar em outro local, e às vezes pedem um texto específico, né? Então eu tenho que estudar, porque de repente eu não tenho aquilo. Aí eu faço, com a maior alegria do mundo, mas às vezes com dor de cabeça, aí tomo um remédio, aí ataca o estômago, mas eu estou lá fazendo. E assim é você também na sua vida, no seu trabalho. E por que a caminhada cristã seria diferente? Por que ela não é parecida com isso? É assim, meus irmãos, que a gente reconhece que algumas coisas aqui nesse mundo nós temos que agir como um redentor para a nossa família, para trazer o sustento, a segurança, a justiça, a salvação, né? Que é a proteção, a segurança. Mas sobre nós existe um redentor maior. Por que a gente se preocupa tanto? Porque a gente esqueceu dessa verdade atemporal. Nós somos remidos por esse rei justo, santo, perfeito,
que valoriza o que ele prometeu, a sua aliança. E aí no ponto 3, meus irmãos, a gente vê essa graça de Deus, que sempre excede as nossas expectativas. Quando eu olho agora para esses últimos versos, me salta aos olhos como Deus é bom, como Deus é gracioso, em dizer isso que ele vai dizer agora, meus irmãos. A salvação da redenção. Então até aqui, o profeta apresentou o rei, o fundamento da redenção desse rei, que é a aliança. Agora ele vai descrever a atuação poderosa em favor do seu povo. Do seu povo. Um povo que fez tanta coisa contra Deus. Quebrou os 2 principais mandamentos que Deus requeriu deles. E Deus nunca deixou de amá-los. E aqui eu implico em dizer, amar nunca foi sentimento. Foi mandamento, foi querer, foi vontade de Deus. Se fosse baseado no sentimento, todos nós já teríamos sido fulminados. E a prova que não é sentimento, é um mandamento, é a aliança. Deus deixou escrito. E olha aí, vai encerrar. Verso 14. Olha aí que coisa maravilhosa. A linguagem repleta, meus irmãos, de imagem, de guerra, vitória, pastoreio, glória. Demonstrando assim, meus irmãos, nosso Redentor divino. Ele não é apenas uma promessa futura, mas é uma realidade hoje. Tudo isso aqui que eu vou ler agora tem implicações, Deus agindo agora, guardando a mim e a você. A gente tão preocupado em nos guardar do mundo e Deus nunca deixou de nos guardar, de nos proteger. Olha aí, irmãos, ó. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião. Para eles especialmente, ó. Ninguém viu mais eles como os filhos de Deus. Era um povo que passou 70 anos no cativeiro, totalmente humilhado. Deus está dizendo, não, o Redentor vai deixar assim não. Os filhos de Sião serão vistos. As suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta. E irá com os redemoinhos do sul. Olha aí a manifestação de poder. Aí a apresentação dele de novo aqui, ó, autoridade. O Senhor dos exércitos protegerá seu povo. Eles engolirão os inimigos e pisarão nas pedras atiradas com as fundas. Também beberão o sangue deles, como se fosse vinho. Eles se encherão como as bacias do sacrifício e ficarão ensopados, como os cantos do altar. Quando o profeta está falando isso, eles conseguem imaginar a cena. A gente não tem essa percepção porque a gente não vive mais esse culto litúrgico. Mas depois, tente pesquisar isso aqui para ver se você entra na dimensão da profundidade disso aqui que Deus está dizendo. Deus quer que eles visualizem algo que acontecia em tipos, mas que Deus diz que vai acontecer na realidade. Então não posso acreditar que isso aqui já aconteceu na história. Ainda vai acontecer. Todos aqueles que envergonham, todos aqueles que ridicularizam o povo de Deus, que amedrontam, que ameaçam, todos eles, nenhum, meus irmãos, vai ficar sem a justiça de Deus. E ele diz, ó, verso 16, naquele dia, aí faz referência, meus irmãos, o grande dia final. O Senhor, seu Deus, os salvará. Agora, como a linguagem muda, sai de um comandante de um exército, agora para um pastor, que apacenta, que cuida, que alimenta. O Senhor é meu pastor. Ele não me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes. Refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Ainda. Olha aí, irmãos, é isso aqui, ó. Naquele dia, seu Deus os salvará como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa. Aqui, desse sentido, dá para dizer, ó, nós somos preciosos. Não pelo que fazemos,
mas pelo que Cristo fez por nós, meus irmãos. Olha aí, ó. Pedras de uma coroa é algo precioso. Porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Onde é que a gente vai resplandecer de fato? Não é aqui, nesse mundo do jeito que está. Entendeu? Aí vai o verso 17 para arrematar, ó. Que é o que ele falou que ia dar restituição em dobro, duplicado. Olha aí, ó. Pois quão grande é a sua bondade do nosso Rei Redentor, quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o vinho as moças. Esse palavreado aqui é a ideia de prosperidade, de muita prosperidade. Meus irmãos, é uma teofania de Deus aí. Faz lembrar tudo isso aqui, ó. Quando o Senhor pelejou por eles no Mar Vermelho, quando abriu. E lá em Êxodo 14, 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Pode deixar comigo. Nós vimos em Zacarias 4:6, não por força nem por poder, mas pelo Espírito. Deus, Ele protege o seu povo, o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor que salva o seu rebanho. O Senhor restaura a sua glória. Nós somos a glória do Senhor, o seu povo. Os redimidos são descritos assim: pedras de uma coroa. Quão grande é a tua bondade, quão grande é a tua formosura. E como eu disse, o cereal e o vinho representam a alegria, prosperidade, plenitude das bênçãos divinas. E tudo isso aqui se resume no que Paulo escreveu em Romanos 8:30, que é chamado da corrente da salvação, né? Aos que justificou, a esses também glorificou. Antes disso ele vai dizer: chamou, elegeu, predestinou, glorificou. Então, meus irmãos, ao contemplar essa última cena da profecia, o que a gente percebe é que toda a passagem aponta para uma única realidade. Não se esqueça, a redenção pertence ao Senhor. Do começo ao fim, Deus é o protagonista da obra redentora. Foi Ele quem prometeu o rei, foi Ele quem estabeleceu a aliança, e é Ele quem opera exclusivamente a salvação. Então, todas essas promessas encontram o seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo, o Messias anunciado por Zacarias. Então, diante dessas verdades, meus irmãos, nós somos conduzidos naturalmente a uma conclusão óbvia. Que seríamos de nós se o Senhor não tivesse nos alcançado? E o que é que nós aqui, Igreja Bíblica Monte Sião, tem que fazer? E eu termino com uma pergunta. Estamos apenas admirando o Rei da Redenção ou já nos rendemos ao seu governo? Quando eu digo já nos rendemos ao seu governo, eu confio nele muito mais do que qualquer justiça de homem prometida. Eu confio nele muito mais do que qualquer promessa de esperança prometida nesse mundo. Os meus olhos, o meu corpo podem sofrer aflições nesse mundo, mas eu não me esquecerei que a promessa maior, quem me deu, é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o começo e não tenho fim. Eu existo desde os tempos dos tempos. Não há alguém maior do que eu, melhor do que eu, mais poderoso do que eu. Eu sou. Eu sou. Guarde isso, meus irmãos, que nosso Jesus Cristo é o Rei da redenção, é o Rei da aliança, da redenção, é o Salvador, é o nosso Redentor. Curvemos nossas cabeças e vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, eu te dou graças por essa noite. Dai-nos uma semana refletindo em tudo que foi falado aqui.
Abençoa as programações da semana, final de semana. Nos traz aqui novamente com o coração contrito e quebrantado. Não nos deixa esquecer, Deus, dessa verdade primordial. Tu és o nosso Redentor. Em Ti, nós já vencemos. Em Ti, nós já estamos glorificados. Aguardamos, dentro do tempo aqui, a promessa se cumprir definitivamente. Dai-nos, Senhor, amor e desejo, que nós possamos lembrar e declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Leva-nos em paz, dai-nos uma semana de proteção, acima de tudo de gratidão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, continuem orando pelo nosso missionário, está tudo bem com ele lá, né? Orem por ele, orem por cada um, uns pelos outros. Deus abençoe.